Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Olha, eu estava muito animado em começar essa temporada desse ano e toda hora eu gravava alguma coisa e não decidia postar. Porque eu achei os temas muito pesados, sabe? Falando sobre alimentação ainda, que eu vou fazer mais pra frente, mais uma vez. Mas eu acho que o tema para começar essa temporada, nesse final de verão, tem que ser o carnaval. Aê! Eu sempre quis fazer um vídeo contando a história do Carnaval do Rio, então nessa quinta pré-carnaval o tema não poderia ser outro. Vem comigo, gente. Eu anotei aqui muita coisa, eu fui a fundo procurar o significado, né, de tanta junção, são uns elementos no Carnaval que a gente até às vezes se pergunta se de fato é uma festa com origem no calendário cristão. E bom, na verdade, muito antes sequer da existência da Quaresma, criada, né, pela Igreja Católica na Europa, o Introitos, que era o avô do nosso atual Carnaval, já era uma festa bastante popular em Portugal, assim como em todo o Império Romano. Introitos significa começo, introdução, início, de uma época que não era qualquer época, era o Ano Novo, comemorado sempre aí nos 3 dias antecedentes ao equinócio da primavera, né? O ano novo natural de todas as coisas, que era comemorado na Europa mediterrânea, né? Nessa época do ano de fevereiro, março. Achei interessante, né? Uma festa que existiu até o século IV, quando foi incorporado aí já ao calendário cristão por ordem do Império, né? Que tinha se tornado essencialmente católico. E então, a partir do século V, né, no nascer da Idade Média, o Introitos, agora presidente da Quaresma, passa a ter o nome de Entrudo, que é o pai do nosso carnaval, que desembarca, inclusive, no Rio de Janeiro em 1641. Olha como eu fui a fundo. E traz o primeiro grande elemento, que é a questão da irreverência e da desobediência civil no carnaval. Além desse formato de 3 dias de expurgo, de purificação, né, dos nossos pensamentos perversos, das nossas sombras, antes do início da quaresma, né, que começa na quarta-feira de cinzas. Já achei interessante, né, uma festa bastante grosseira, que era o intrudo, ser comemorado antes de um período de santidade, né, de purificação. Antes da purificação a gente precisa mesmo de um expurgo para extravasar tudo. E o Entrudo, apesar de ser uma festa das classes mais populares em Portugal e, consequentemente, no Brasil também, sendo praticado mais pelos escravos, tem o seu primeiro desfile de carros alegóricos, tanto em Portugal como no Brasil, em algumas questões mais solenes. Isso aconteceu pela primeira vez no Rio em 1786, depois de 145 anos de intrudos no final do verão carioca. O primeiro desfile dos carros alegóricos, sim, carruagens montadas especialmente para desfilar nas ruas, mas ainda não da Sapucaí, foi feita por ordem do vice-rei Luís de Vasconcelos. Eu estou lendo tudo rápido, gente, porque como eu comprei esse anel de luz, fiquei muito feio, muito desconfortável com óculos, né? Ainda mais esse óculos enorme que eu estou usando. Disseram que eu fico igual o Jeffrey Dahmer na frente da câmera, então não vou usar por hora. Mas o carnaval só vai ganhar esse próprio nome, né, com as suas concepções mais artísticas afrancesadas e italianadas, cheias de confetes, de serpentinas e de máscaras, a partir mesmo do século XIX, com a vinda da corte portuguesa, né, para o Rio, que não vai ser pouca coisa, né, são 18 mil pessoas que vêm para o Rio e para Salvador, em fevereiro de 1808. Então, assim, isso mudou muito o perfil socioeconômico da cidade. Ai, eu tô muito branco, né, nesse enquadramento. Mas, enfim, depois a gente joga um efeito. E a partir da vinda da nobreza para o Rio de Janeiro, principalmente, que aí passa a ser não só a sede da colônia, mas a sede de todo o Império Português, que as caleças e as berlindas vão tomar as ruas da cidade aos poucos, substituindo o Entrudo. Eu tinha gravado uma primeira versão desse vídeo antes e eu
tô um pouco mais acelerado nesse vídeo, mas eu não sei nem por que eu tava tanto demorando para chegar nesse ponto. Mas ficou claro, gente, que antes do carnaval vim com essa concepção mais uma vez portuguesa e mais europeia. O carnaval e o próprio intrudo português, ele já tinha sido bem absorvido pelas classes populares, inclusive pela escravatura. Sim, quero esclarecer aqui que o intrudo, ele não era uma festa muito... não era uma festa assim como uma festa, né, gente? Que a gente vai pra ouvir música, beijar na boca. Não, o intrudo era uma brincadeira violenta. Que se tacava groselha, laranja, tomate, caqui, de preferência podre já nas pessoas. Se tacavam bisnagas com vinho ou com vinagre, ou simplesmente com água suja. E até mesmo as famílias mais abastadas que assistiam, né, as pessoas se sujando na rua, no centro do Rio, também costumavam jogar baldes de água, às vezes limpa, às vezes suja, nas pessoas que passavam, até para ir lavando o cidadão aí que estava na folia. Mas era uma brincadeira essencialmente masculina, violenta e escravocrata até 1808. E ao longo do século XIX ela foi começando a mudar de perfil quando os carros alegóricos, né, as carruagens, as calessas, as berlindas tomaram as ruas. E posteriormente houve uma pressão da nobreza do Rio para criminalizar os blocos, né, os blocos populares que usavam de capoeira, usavam de atabaque, de bumbo, mas que foram aos poucos se adaptando às normas da irreverência do novo carnaval, né, que se sobrepôs ao intrudo. Dito isso, aí sim a gente continua falando do Carnaval do Rio, que não ganhou as ruas de início, né? Ele foi, como eu posso dizer, sendo fomentado aos poucos pelos primeiros bailes que vão acontecer no Rio de Janeiro, já em clubes, em teatros privados, né, para as pessoas da nobreza e da burguesia que estavam crescendo no Rio, né, no século XIX. E o crescimento dessas festas vai chamar a atenção de uma classe média que vai começar a torcer um pouco o nariz para os blocos mais populares. E esses sim vão aos poucos se organizando nos cordões que a gente vê até hoje, né? São blocos que eu poderia dizer que são como os afoxés de Salvador, né? São blocos bem musicados, né? Bem instrumentalizados e que vão dar origem às escolas de samba no século XX. Eu não sei se eu pauso agora. Pauso, gente? Não, eu vou ficar lendo aqui e vocês me criticam depois. Em 1855, olha, bem no meio do século XIX, tem o primeiro desfile dos cursos, que são o embrião aí dos desfiles das escolas de samba. Os cursos que não vieram dos cordões, os cursos que vieram das sociedades carnavalescas, inclusive nesse primeiro desfile, o primeiro desfile da primeira sociedade carnavalesca do Brasil, que é o Congresso das Sumidades Carnavalescas. Vão colocar aí uma carreata de 10 carros alegóricos nas ruas, com uma orquestra, e vai levar o baile de dentro do clube para as ruas do Rio de Janeiro, que ainda não vão ser os clássicos desfiles de cursos pela Avenida Rio Branco, que vão começar só a partir de 1907. Mas que fique registrado o primeiro desfile de carros alegóricos da cidade do Rio de Janeiro, depois daquela época da colonização. O primeiro desfile de carros alegóricos de sociedade foi em 1855. Essa mesma sociedade, 30 anos depois, em 1885, vai ser o primeiro local de grande uso do nosso amigo lança-perfume, né? Que anda meio criminalizado desde 61, se eu não me engano, desde 1961, mas que, pelo menos para mim, que sou carioca, né? Sempre estou aqui no Carnaval do Rio de Janeiro, vejo que o lança-perfume ele ressuscita, né? A cada carnaval. E eu acho isso muito louco, né? A tradição não morreu, mesmo que isso fosse criminalizado. E seja criminalizado, me contem. Tem lança-perfume na cidade de vocês aí no carnaval? Eu adoro.
E ainda no final do século XIX, para vocês verem que as manifestações populares também se adequaram, se instrumentalizaram, se musicaram para buscar mais graça, mais leveza, né, nas antigas brincadeiras de entrudo, que eram de tacar coisas, né, geralmente frutas podres nas pessoas. Em 1899 vem de uma mulher negra, Dona Chiquinha Gonzaga, que grava a primeira marchinha de carnaval, exatamente, a primeira música, né, enredo, gravada especialmente para o carnaval de 1899, que vai ser o Abre Alas. Quando eu fizer um curso de edição de vídeo, eu vou colocar essa música aqui num remake desse vídeo que eu vou fazer. E aí eu vou colocar essa música. O Abre Alas, que eu quero passar. E aí a gente encerra no nosso emblemático século XIX. Eu falei bastante, né, sobre ele, porque, gente, aconteceu tanta coisa no século XIX, né, nessa evolução de colônia para o Império Português, para o Império do Brasil. Mas que fique muito registrado aqui que no século XIX a gente teve 2 carnavais, né, acontecendo simultaneamente. O intrudo português, praticado pelos escravos, e o carnaval de sociedade, né, os bailes da corte, que foram crescendo ano após ano até ganharem as ruas. E para nós entrarmos no século XX, aqui em 1916 é gravado o primeiro samba, pelo menos a primeira música, né, que a gente tem hoje, até hoje, que é considerada um samba, chamada Pelo Telefone, do compositor Donga. Eu sabia que o Donga era um sambista, mas eu não sabia que ele tinha gravado o primeiro samba. Inclusive aqui na Taquara, onde eu moro, tem uma escola pública chamada Compositor Donga. Que honra, né? E um pouco depois, em 1928, agora a informação que é polêmica, a primeira escola de samba é formada, ou então cordão, né? Porque as maiores aglomerações de carnaval que nós tínhamos fora dos bailes eram os cordões muito diferentes dos cursos, que nessa época, em 28, já desfilavam na Avenida Rio Branco, que já eram até carros conversíveis da Ford que desfilavam. Os cordões, né, a plebe, o povão, a folia de verdade, ela desfilava na Praça 11 de Julho, no centro do Rio, que hoje não existe mais, né, tem o metrô, Praça 11, mas a praça não existe mais, é ali vagamente onde a praça... Não é nem uma praça, né? É só aquela estátua ali de Zumbi dos Palmares na Presidente Vargas. A construção da avenida em 1941 varreu a Praça 11 do mapa, e ali foi o grande reduto dos primeiros cordões, e que eventualmente deram origem às primeiras escolas de samba, entre elas a Deixa Falar. Que durou pouco, né? Durou só até 33. Vocês sabiam disso? Mas foi ela que deu origem à escola do Estácio de Sá, né? O nome do fundador da cidade foi fundado em 33 por dissidência do Deixa Falar, e é uma escola aí que existe até hoje. O Deixa Falar, em 32, ele inclusive desfilou com o que hoje é a Portela, né? Que naquela época se chamava Vai Como Pode, e também com a Estação Primeira, que é a Estação Primeira da Mangueira. Quer dizer, olha como nos anos 30, isso em 32, onde teve o primeiro concurso de escolas de samba do Rio de Janeiro, que eram cordões, né, gente, blocos um pouco maiores, não eram as escolas de samba iguais são hoje, assim, com toda essa estrutura, mas que tinham sido os primeiros cordões a adotar esse nome, para vocês verem como o samba se popularizou muito rápido, né? Em 1916, para ele já está sendo gravado, ele já tinha que estar na boca da classe média. Eu acho que a gente tem uma informação ainda muito escassa, né, sobre como nós fomos chegando até algo que nós temos hoje como cultura. A gente não aprende isso muito na escola, a gente não aprende a valorizar assim, todo esse montante, né, de elementos culturais que a nossa cultura tem. Sem ser redundante, né, mas enfim, falar de cultura é isso, complexo. Enfim, gente, eu queria ressaltar toda essa trajetória do Carnaval do Rio.
e concretizar com isso, né? Em 1916 o primeiro samba, em 1928 a primeira escola de samba, em 1932 o primeiro desfile de escolas de samba do Rio de Janeiro organizado por um jornal acho que era esportivo na época. E aí em 41 depois que a gente tem a Praça 11 substituída pelo que hoje é o Terreirão do Samba, que é até um espaço muito subutilizado, né, no centro do Rio. Em 84, pelo menos, ali próximo, bem próximo, a gente vai ter a construção do Sambódromo, por ninguém menos que Oscar Niemeyer, né, gente, em 84, vai ser o palco dos nossos desfiles oficialmente, há quase 40 anos. O Sambódromo, ali que é aquela grande arquibancada, né, na rua Marquês de Sapucaí, ele vai ser um palco da maior festa de rua do mundo, que é o Carnaval do Rio. E que vai dar o título do Carnaval do Rio como o maior espetáculo da Terra, que eu honestamente concordo. Eu estava tão saudoso, né, do Carnaval de Rua que o primeiro vídeo dessa temporada do canal tinha que ser esse. Eu apaguei os antigos porque eu quero mudar um pouco, né, o viés para falar de coisas essencialmente culturais do nosso povo, lógico, né, no nosso tempo, coisas que façam sentido pra gente. E depois de 2 anos sem carnaval oficial aqui no Rio de Janeiro, eu não podia estar mais ansioso para falar sobre alguma coisa, gente. Fevereiro tinha que falar sobre carnaval. Eu espero ter, sei lá, dividido algo com vocês essa tarde. É isso, beijo e até o próximo vídeo.